Fala pessoal, Murilo da JHP aqui e hoje eu vou falar com vocês sobre separadores de condensado na pneumática. Então primeiro vamos fazer uma pequena recapitulação. O que é o condensado? Bom, para aqueles que estão acompanhando os vídeos, já viram meus vídeos sobre compressores e secadores, né? Vão lembrar que um compressor, quando a gente comprime o ar comprimido, ele gera água. Estamos comprimindo ele aqui, ele gera água condensada. E dependendo da umidade relativa do ar do dia, a gente vai ter mais ou menos água condensada ali quando a gente comprime ele no compressor. E afinal, como é que a gente faz para retirar esse condensado do nosso ar comprimido? Desculpa, do nosso ar comprimido. Existem alguns instrumentos. Quando a gente fala em separadores de condensado, normalmente eles já estão depois do compressor e secador. Então a gente tem aqui o compressor, né, o secador, e ali na linha, né, a gente vai ter uma peça que a gente chama de separador de condensado. Por que coloca depois de secador, né, Murilo? Se o secador teoricamente já tirou toda a água. E o segredo está no teoricamente. Vocês também lembraram do vídeo do secador ou quiserem olhar lá depois, vocês vão lembrar que alguns secadores térmicos às vezes demoram para entrar em regime e acaba passando um pouco de água líquida. Então a gente usa os separadores de condensado, né, esse recurso, para poder retirar o condensado da linha. E o que ele é? Nada mais nada menos do que um recipiente com um volume razoavelmente alto, que dentro dele existe um anteparo, que faz com que o ar, quando entrar, ele circule pelo separador e a temperatura dele caia um pouco. Ou até mesmo, se vier água do secador, ele já acumula um pouco de água aqui embaixo. E a gente usa um recurso que é um purgador. E aí nós temos purgadores elétricos, purgadores mecânicos, para poder retirar essa água do separador de condensado. Então, eu vou até tentar deixar um catálogo aqui para vocês na descrição, um separador de condensado nosso da JHP que a gente fabrica. Vocês vão dar uma checada. Ou vocês entrarem no nosso site da JHP, vocês vão ver que na nossa página de compressores e secadores, lá quando tivermos os vasos de pressão, algumas pessoas também chamam eles de separadores de condensado, né? Então ele basicamente vai tirar o condensado, ele não vai tirar o vapor de água. Porque lembrem, existe uma diferença entre condensado e vapor. O vapor a gente não enxerga. O condensado a gente enxerga, porque afinal é água líquida. E ele vai acabar saindo aqui no separador. A outra forma, que poucas pessoas conhecem, a gente pode usar um recurso aqui chamado aftercooler entre o compressor e o secador. E o que ele faz? Ele vai literalmente diminuir a temperatura do ar comprimido e vai retirar muita água do ar somente por essa diminuição de temperatura. A JHP usa muito esse recurso para resolver de uma vez o problema de água no ar que muitos clientes enfrentam por aí, porque o secador térmico deles justamente muitas vezes perde um pouco de eficiência ao tentar chegar no ponto ideal de operação. Então o aftercooler serve como um separador de condensado, diminuindo a temperatura do ar e arrancando ali a condensado dele, que pode danificar o sistema. E esse aftercooler ele pode vir de algumas formas, né? Ele pode funcionar tanto utilizando convecção forçada, que é literalmente tem um ventilador nele, né? Desenhar aqui de maneira esquemática, né? Então a gente coloca um ventilador nele aqui e vai soprar ar por ele e vai diminuir a temperatura, bem como a gente pode passar, né, água fria que vem de alguma torre por ele, que é até mais eficiente em termos energéticos você utilizar água, porém nem todo mundo tem água de torre disponível. Então a gente acaba usando bastante recurso do ventilador. Então, gente, que fique de lição para vocês. Separador de condensado, ele separa condensado. Ele não tira vapor de água. E o condensado, a melhor estratégia para você é tirar sempre ele antes do secador. Nunca durante o processo. Essa é a pior estratégia que existe. Se a gente tiver que fazer
Dessa forma, nós estamos tapando um buraco que é de uma geração de ar comprimido mal feito. Então sempre tentem retirar aqui o condensado e colocar separadores de condensado aqui atrás. Ah, Murilo, o meu fornecedor de compressor e secador me forneceu um vaso de pressão, né, aqueles que são grandões assim, né? E falou que ele é um separador de condensado. Isso é verdade, né? Tanto é que entra o ar comprimido aqui embaixo, sai aqui em cima, né? Da forma correta para a água acumular aqui embaixo e ser purgado. E ele chamou esse cara aqui de separador de condensado. Isso é correto? Teoricamente sim, né? Por quê? Se você mantém o ar comprimido dentro desse recipiente e ele está trocando calor com o meio ambiente, lembra que eu falei para vocês, a gente diminui a temperatura do ar e ele gera água condensada aqui embaixo e a gente purga ela. Esses vasos de pressão, a principal finalidade deles não é necessariamente retirar o condensado, mas é fazer com que você tenha que utilizar menos o compressor e você aumente a vida útil dele. E por consequência, você acaba utilizando ele como um separador de condensado. Beleza? Então tomem esse cuidado. Então a solução correta é vocês sempre retirarem o condensado através de um aftercooler entre o seu compressor e secador. A JHB possui todos esses produtos. Se vocês tiverem interesse em conhecer, entre em contato com a gente, deixe uma mensagem, manda uma mensagem no WhatsApp. A gente vai ajudar vocês a eliminar de uma vez por todas esses problemas de água no ar que vocês possuem. Muito obrigado!